Simon entrou na loja com um objetivo simples: comprar pão com as poucas moedas que havia coletado no dia anterior. Ele estava com fome e esperava satisfazer essa necessidade básica sem chamar atenção. No entanto, assim que entrou, o gerente da loja, Thompson Billow, olhou para ele com um desprezo óbvio. "Quem deixou essa criatura imunda entrar na minha loja?" Ele gritou, sua voz cortando o ar e fazendo todos na loja se virarem. Simon olhou assustado para o homem que gritava. Ele não esperava essa recepção hostil. Thompson avançou furiosamente em direção a Simon. "Você veio aqui para roubar? Não queria afugentar os clientes e causar problemas, certo?" Thompson gritou, os olhos brilhando de raiva. Simon balançou a cabeça furiosamente e apressadamente mostrou-lhe as moedas em sua mão. Ele explicou que só tinha vindo comprar pão para comer, não queria causar nenhum problema. Mas Thompson foi inflexível e lançou insultos raciais contra ele, dizendo que a única coisa que pessoas como ele queriam era roubar e criar caos onde quer que fossem. Simon franziu a testa. Ele estava bem ciente de sua aparência, mas este homem não tinha o direito de tratá-lo daquela maneira. Ele era um ser humano que tinha sentimentos. "Você está enganado", respondeu Simon. "Eu sou um humano como você e não fiz nada de errado ao querer comprar pão na sua loja." As orelhas de Thompson ficaram vermelhas de raiva. Ele sinalizou para os seguranças na entrada e instruiu-os a tirar Simon da loja. "Tire-o da minha loja imediatamente. Eu não quero essa sujeira aqui", ele cuspiu. Simon não podia acreditar no que estava acontecendo. Ele ergueu os braços em derrota e disse que iria embora sozinho. Antes de partir, porém, ele deu a Thompson um pedaço de sua mente. "Você não tem o direito de julgar as pessoas com base em sua aparência só porque está em uma posição de poder. Lembre-se de tratar as pessoas com gentileza, porque um dia você pode perder tudo o que tem e estará à mercê das mesmas pessoas que desprezou e humilhou." Sentindo-se humilhado e envergonhado, Simon saiu da loja sem conseguir comprar o pão que veio buscar. Ele estava com muita fome. Não tinha andado muito longe quando ouviu pessoas correndo atrás dele. Ele se virou surpreso e viu os seguranças e Thompson em seus calcanhares. Os seguranças agarraram Simon com força e antes que ele pudesse piscar, o prenderam no chão. Eles o espancaram e chutaram com força, enquanto Thompson acusava Simon de ter roubado um relógio. "Eu sabia que você entrou na loja para roubar, seu nojento ladrão", zombou Thompson. Simon, com raiva e dor, gritou: "Eu te disse que só vim aqui para comprar pão, não sou um ladrão." Ele olhou ao redor, tentando encontrar algum apoio dos espectadores que se haviam reunido. A maioria parecia chocada com o que estava acontecendo, mas ninguém se mexeu para ajudá-lo. Enquanto Simon era espancado, uma mulher na multidão não conseguiu mais ficar parada. Ela tirou seu telefone e começou a gravar o incidente, gritando para os seguranças pararem. "O que vocês estão fazendo? Ele não fez nada de errado", ela exclamou. Outros na multidão começaram a murmurar, expressando seu descontentamento com a brutalidade gratuita. Os seguranças hesitaram por um momento, mas Thompson estava furioso demais para notar. Ele continuou gritando insultos raciais, acusando Simon de ser um ladrão. Simon, com lágrimas nos olhos e corpo dolorido, tentou se levantar, mas foi empurrado novamente para o chão. Nesse momento, a polícia chegou, chamada por alguém da multidão. Eles rapidamente avaliaram a situação e afastaram os seguranças de Simon. Thompson, ainda furioso, tentou justificar suas ações, alegando que Simon era um ladrão. No entanto, quando a polícia pediu para ver o conteúdo da velha bolsa de Simon, tudo o que encontraram foram algumas moedas e itens pessoais. A mulher que havia gravado o incidente mostrou o vídeo aos policiais, que rapidamente perceberam que Simon estava dizendo a verdade. Ele não tinha roubado nada. Thompson, ao ver que a maré estava virando contra ele, tentou alegar que estava apenas protegendo sua loja, mas ninguém mais estava do seu lado. Os policiais ajudaram Simon a se levantar e pediram desculpas pelo ocorrido. A multidão aplaudiu quando Thompson foi levado para a delegacia para prestar depoimento, e os seguranças foram afastados de seus cargos. Simon, ainda tremendo e com dores, agradeceu à mulher que havia gravado tudo. Ela lhe deu uma garrafa de água e ofereceu ajuda. "Você não merecia nada disso", ela disse gentilmente. "Vamos garantir que a justiça seja feita." Com a ajuda da comunidade, Simon conseguiu abrir um processo contra Thompson e sua loja por discriminação racial e agressão. A história rapidamente se espalhou nas redes sociais, gerando um movimento de apoio a Simon e condenação às ações de Thompson. A loja de Thompson perdeu clientes e foi alvo de protestos até que ele foi obrigado a fechá-la. Simon, por outro lado, encontrou apoio e solidariedade de muitas pessoas.
Ele nunca mais precisou passar fome novamente, pois a comunidade se uniu para garantir que ele e outros como ele fossem tratados com dignidade e respeito. A coragem de Simon e a compaixão dos espectadores mostraram que mesmo diante de tanta crueldade e injustiça, a humanidade e a justiça podem prevalecer. E assim, a história de Simon se tornou um símbolo de resistência e esperança para muitos que enfrentam discriminação e preconceito diariamente. Simon entrou na loja com o objetivo simples de comprar pão com as poucas moedas que havia coletado no dia anterior. Ele estava faminto e esperava satisfazer essa necessidade básica sem chamar atenção. No entanto, assim que entrou, o gerente da loja, Thompson Billow, olhou para ele com desprezo. "Quem deixou essa criatura imunda entrar na minha loja?" Ele gritou, sua voz cortando o ar e fazendo todos na loja se virarem. Simon olhou assustado para o homem que gritava. Ele não esperava essa recepção hostil. Thompson avançou furiosamente em direção a Simon. "Você veio aqui para roubar? Não queria afugentar os clientes e causar problemas, certo?" Thompson gritou, os olhos brilhando de raiva. Simon balançou a cabeça furiosamente e apressadamente mostrou-lhe as moedas em sua mão. Ele explicou que só tinha vindo comprar pão para comer, não queria causar nenhum problema. Mas Thompson foi inflexível e lançou insultos raciais contra ele, dizendo que a única coisa que pessoas como ele queriam era roubar e criar caos onde quer que fossem. Simon franziu a testa. Ele estava bem ciente de sua aparência, mas este homem não tinha o direito de tratá-lo daquela maneira. Ele era um ser humano que tinha sentimentos. "Você está enganado", respondeu Simon. "Eu sou um humano como você e não fiz nada de errado ao querer comprar pão na sua loja." As orelhas de Thompson ficaram vermelhas de raiva. Ele sinalizou para os seguranças na entrada e instruiu-os a tirar Simon da loja. "Tire-o da minha loja imediatamente. Eu não quero essa sujeira aqui", ele cuspiu. Simon não podia acreditar no que estava acontecendo. Ele ergueu os braços em derrota e disse que iria embora sozinho. Antes de partir, porém, ele deu a Thompson um pedaço de sua mente. "Você não tem o direito de julgar as pessoas com base em sua aparência só porque está em uma posição de poder. Lembre-se de tratar as pessoas com gentileza, porque um dia você pode perder tudo o que tem e estará à mercê das mesmas pessoas que desprezou e humilhou." Se sentindo humilhado e envergonhado, Simon saiu da loja sem conseguir comprar o pão que veio buscar. Ele estava com muita fome. Não tinha andado muito longe quando ouviu pessoas correndo atrás dele. Ele se virou surpreso e viu os seguranças e Thompson em seus calcanhares. Os seguranças agarraram Simon com força e antes que ele pudesse piscar, o prenderam no chão. Eles o espancaram e chutaram com força, enquanto Thompson acusava Simon de ter roubado um relógio. "Eu sabia que você entrou na loja para roubar, seu nojento ladrão", zombou Thompson. "Eu não roubei nada, então me deixe ir", gritou Simon, ignorando os protestos de Thompson. O gerente instruiu os guardas a revistarem minuciosamente sua bolsa. Entre os itens que caíram, como uma escova de dentes, um par de meias, um guardanapo, um baralho de cartas e algumas roupas, os olhos de todos se arregalaram quando avistaram um relógio de pulso caro. Olhando para o relógio incrédulo, Simon se perguntou como ele foi parar em sua bolsa. Ele não pertencia a ele, então como foi parar em sua posse? A confusão nublou sua expressão enquanto ele olhava ao redor tentando entender a situação. Apontando para o relógio, Thompson exclamou: "Lá, eu disse a você que este homem veio para roubar. Você vai se arrepender de ter feito isso." Simon negou a acusação, afirmando que, embora ele fosse pobre e sem teto, ele nunca pensaria em roubar. Ele implorou que acreditassem nele, insistindo que era inocente e que alguém devia ter deixado cair o relógio em sua bolsa para incriminá-lo. Seus apelos caíram em ouvidos surdos quando Thompson rapidamente chamou a polícia e relatou o roubo na loja. Ele lançou a Simon um olhar de desgosto e disse aos guardas para arrastá-lo de volta para a loja até a chegada da polícia. Quando a polícia chegou, Thompson explicou a situação, enfatizando como encontraram um relógio caro na bolsa de Simon. Um policial colocou um par de algemas nas mãos de Simon enquanto ele chorava e implorava para não ser preso. Simon incentivou os policiais a realizar uma investigação adequada, insistindo que estavam cometendo um grande erro. Os espectadores só podiam olhar para Simon enquanto ele chorava e implorava a polícia. Alguns se sentiram mal por ele, mas todos viram claramente que o relógio foi encontrado em sua bolsa, colocando-o em uma situação muito contraditória. Simon foi empurrado para a traseira do carro da polícia e enquanto eles se afastavam, ele pôde ver o sorriso satisfeito no rosto de Thompson. Ele não conseguia acreditar no quão azarado foi, só porque queria comprar pão. Na delegacia, ele foi colocado em uma cela. Um policial perguntou se ele queria chamar alguém, um advogado ou família.
mas ele balançou a cabeça negativamente. Simon estava sozinho na cidade. Enquanto estava deitado na cela fria naquela noite, ele relembrou sua vida no ano passado. Ele nem sempre foi sem teto. Na verdade, ele tinha sido dono de um pequeno negócio muito bem-sucedido que administrava na cidade. Infelizmente, o negócio faliu devido a circunstâncias imprevistas que estavam fora de seu controle, levando-o a viver nas ruas. Ele ficou triste e começou a se arrepender de ter entrado na loja naquela noite. Um de seus colegas de cela, um homem enorme com um rosto assustador, veio até ele. Ele olhou para Simon antes de rir. Simon olhou para ele, se perguntando o que ele queria. O homem perguntou por que ele estava na prisão. Simon disse que foi um mal-entendido e explicou o que havia acontecido na loja naquela noite. Ainda firme em sua declaração, o homem riu dele como se ele fosse louco e disse a Simon para parar de esperar sair da prisão. No entanto, enquanto Simon estava lá, algo notável começou a acontecer do lado de fora. A mulher que havia gravado o incidente postou o vídeo nas redes sociais, e ele rapidamente se espalhou. As pessoas ficaram indignadas com a injustiça flagrante que Simon havia sofrido. Organizações de direitos humanos e cidadãos comuns começaram a se mobilizar, exigindo a liberação de Simon e a responsabilização de Thompson. Dentro de alguns dias, a pressão pública se tornou insuportável. A polícia, agora sob intenso escrutínio, reabriu o caso de Simon e começou uma investigação adequada. Descobriram que o relógio caro realmente pertencia a um cliente regular da loja que havia perdido o item alguns dias antes. As câmeras de segurança mostraram claramente o cliente deixando o relógio cair acidentalmente perto da bolsa de Simon enquanto ele estava distraído. Com essas novas evidências, as acusações contra Simon foram retiradas e ele foi libertado. A comunidade que o apoiou durante esse tempo se reuniu para oferecer ajuda, comida e um lugar para ficar. Thompson e os seguranças foram processados por suas ações discriminatórias e violentas. A coragem de Simon e a compaixão dos espectadores mostraram que mesmo diante de tanta crueldade e injustiça, a humanidade e a justiça podem prevalecer. E assim, a história de Simon se tornou um símbolo de resistência e esperança para muitos que enfrentam discriminação e preconceito diariamente. Logo, Simon começou a ser provocado por seu companheiro de cela, um homem corpulento e de aparência assustadora. Ninguém vai acreditar em você. Claro que fez isso de qualquer maneira. Você parece que fez, ele riu. Simon discordou veementemente, dizendo que ele estava enganado e que era completamente inocente. Não julgue as pessoas sem conhecê-las. Isso não é uma coisa inteligente de se fazer, Simon gritou. As palavras de Simon feriram o homem, que imediatamente as interpretou como um insulto. O que você quer dizer? Você está tentando me chamar de idiota assim como você e sua espécie? Enfureceu-se o homem. De repente, ele estendeu a mão e agarrou Simon pelo colarinho. Assustado com o movimento repentino, Simon não conseguiu compreender o que estava acontecendo até o punho do homem pousar em seu rosto. Ele foi chutado e empurrado enquanto o homem corpulento o espancava sem piedade, gritando com Simon e avisando-o para não insultá-lo. Minutos depois, a porta se abriu e 2 policiais entraram correndo para tirar o homem de cima de Simon. Um outro policial verificou os hematomas no corpo de Simon e o guiou para fora da cela. Uma enfermeira foi trazida para tratar seus ferimentos e depois de limpo e enfaixado, Simon foi levado para uma cela diferente, onde passou o resto da noite. Ele não conseguia acreditar em sua má sorte nas últimas horas. Foi acusado de roubo, espancado 2 vezes e preso. Ele achava que sua vida estava uma grande bagunça. 2 dias depois, Simon ficou surpreso quando um diretor abriu a porta da cela e disse que ele estava sendo liberado. Ele saiu para ver Thompson, o gerente que o colocou lá em primeiro lugar. Thompson disse que eles haviam revisado as imagens das câmeras de segurança e viram que outra pessoa havia plantado o relógio na bolsa de Simon. Provavelmente queria pegar o relógio de volta dele mais tarde, disse Thompson. Decidi ser gentil o suficiente para libertá-lo, continuou o homem, enquanto pagava a fiança de Simon. Assim que saiu da prisão, o gerente correu em direção a Simon e o avisou para nunca mais mostrar seu rosto na loja. Espero que tenha aprendido sua lição. É uma pena que os policiais não acreditaram na sua história. Você sabe por quê? Porque você é negro e sem teto, gritou Thompson. Como você se sentiu ficando em uma cela por um crime que não cometeu? Perguntou o gerente, antes de soltar uma gargalhada insensível e sair. Simon não tinha palavras para o gerente cruel. Ele não tinha forças para se defender. Simplesmente conteve as lágrimas e foi embora. Horas depois, ele chegou ao seu lugar habitual, a poucos minutos da loja. Mal tinha comido qualquer coisa e estava sem dinheiro.
Ele estava morrendo de fome e precisava desesperadamente tomar um banho. Mais do que qualquer outra coisa, gostaria de poder deitar em uma cama confortável e dormir por horas, mas sabia que eram meras fantasias. Ele imediatamente encontrou uma sombra e deitou-se no chão frio. Em poucos minutos, estava adormecido e roncando levemente. Depois de 1 hora de sono, Simon deu um pulo, gritando: "Eu sou inocente. Pare de me bater." Foi um sonho horrível, refletindo suas experiências amargas dos últimos 3 dias. Simon percebeu que não havia sentido em tentar dormir de novo, pois isso só traria sonhos mais aterrorizantes. Além disso, ele estava com muita fome, então pegou sua bolsa e se aproximou do seu local habitual para pedir esmolas. 30 minutos depois, Laura, uma jovem simpática que sempre cumprimentava Simon e fazia questão de deixar algumas moedas em sua tigela, aproximou-se dele. Notou seu humor triste e seus olhos inchados. Ela abaixou-se e perguntou a Simon por que ele estava sentado sob o sol brilhante. Simon começou a chorar, dizendo que a dor em seu coração queimava mais intensamente do que o sol escaldante. Então, ele começou a narrar o que havia acontecido com ele nos últimos 2 dias. Expressou sua raiva de Thompson e acreditava que justiça deveria ser feita. De repente, ele lembrou que Laura era jornalista e teve uma ideia. "Preciso da sua ajuda", disse ele. "Quero conseguir justiça pelo constrangimento e racismo que enfrentei." Laura, comovida pela história de Simon, prometeu ajudar. Ela gravou um depoimento dele e começou a investigar a história mais a fundo, utilizando sua influência e contatos na mídia para dar visibilidade ao caso. Nas semanas seguintes, a história de Simon ganhou atenção nas redes sociais e nos noticiários. A pressão pública sobre Thompson e sua loja aumentou significativamente. Grupos de direitos humanos e ativistas começaram a organizar protestos e petições, exigindo justiça para Simon. A loja foi forçada a emitir um pedido público de desculpas e Thompson foi demitido. Simon recebeu uma compensação financeira que usou para recomeçar sua vida. Com a ajuda de Laura e outras pessoas solidárias, ele conseguiu um emprego e um lugar para morar. Embora suas cicatrizes emocionais levassem tempo para curar, Simon finalmente começou a reconstruir sua vida, sabendo que a justiça havia prevalecido. Simon não desejava a ninguém o que havia enfrentado. Laura, uma jornalista conhecida por expor injustiças sociais, ouviu a história de Simon e concordou que a justiça precisava ser feita. Determinada a ajudar, Laura prometeu encontrar uma maneira de trazer justiça para ele. Simon agradeceu e explicou que já tinha um plano. Ele entraria na loja novamente e capturaria o comportamento de Thompson com uma câmera escondida, expondo ao mundo como Thompson tratava os clientes negros e os pobres. Simon reuniu toda sua coragem e entrou na loja, com uma câmera escondida no bolso da jaqueta. Ele foi até o balcão e pediu um pão. Poucos minutos depois, Thompson apareceu, gritando para ele sair da loja. "Pensei ter avisado para você não vir aqui de novo. Você quer passar o resto da sua vida na prisão? Você não aprendeu a lição?" gritou Thompson, tomado pela raiva. Ele arrancou o pão das mãos de Simon e declarou: "Nós não vendemos para negros sem teto aqui." Em seguida, virou-se para o atendente e exigiu: "Onde está o dinheiro sujo dele?" Tremendo, o atendente entregou algumas moedas a Thompson, que correu para a porta e jogou as moedas fora. "Vá pegar seu dinheiro sujo. Agora saia antes que eu chame a polícia." Ele gritou. Antes que Thompson pudesse chamar a polícia, Simon pediu desculpas por interromper as atividades da loja e saiu, com um sorriso de contentamento, sabendo que tinha conseguido o que queria. Simon levou a filmagem para Laura e juntos assistiram ao vídeo. A indignação foi imediata. Laura, naquela noite, publicou o vídeo online. Em pouco tempo ele se tornou viral, ganhando milhões de visualizações e gerando uma onda de indignação pública. No dia seguinte, Simon, determinado a lutar contra a injustiça e o racismo, organizou um protesto na comunidade. Centenas de pessoas se juntaram a ele, exigindo justiça para Simon e outros que foram vítimas do tratamento discriminatório de Thompson. O protesto durou dias e muitas pessoas deixaram de frequentar a loja. Sob imensa pressão da opinião pública, o dono da loja iniciou uma investigação interna sobre Thompson. Durante a investigação, o proprietário ficou chocado ao descobrir inúmeras reclamações sobre o comportamento de Thompson, além das imagens capturadas por Simon. O proprietário demitiu Thompson imediatamente e emitiu um pedido público de desculpas a Simon e a todos os que sofreram comportamento injusto por parte do gerente. Ele afirmou que seu novo objetivo era priorizar o bem-estar dos clientes e garantir a implementação de treinamento em diversidade e inclusão para todos os funcionários.
A comunidade elogiou a ação do proprietário e todos ficaram satisfeitos com a justiça que foi feita. Durante a investigação, a situação anterior de Simon como empresário veio à tona. Sentindo um sentimento de responsabilidade e culpa, o dono da loja decidiu oferecer a Simon um emprego e um lugar para ficar. Ele ofereceu a posição de gerente da loja, dizendo que Simon era o homem perfeito para o trabalho. Chocado com a oferta, Simon aceitou alegremente. Laura e as pessoas que apoiaram Simon comemoraram sua nova posição. Ele se mudou para o alojamento temporário fornecido pelo dono da loja e, enquanto olhava ao redor do apartamento, lágrimas de gratidão escorreram de seus olhos. Determinado a economizar dinheiro suficiente para conseguir sua própria casa e eventualmente recomeçar seu próprio negócio, Simon trabalhou arduamente e provou ser um funcionário inestimável. O dono da loja ficou muito satisfeito com a melhoria nos negócios. Enquanto isso, Thompson foi obrigado a participar de um programa de direitos humanos, onde experimentou uma mudança de perspectiva. Com o tempo, ele passou a entender que as pessoas de quem ele sempre desgostou eram, na verdade, pessoas legais que não queriam problemas. Eventualmente, Thompson reconheceu seus erros e sentiu vergonha de como havia tratado os negros. 6 meses depois de ser demitido, ele apareceu na loja e pediu para ver Simon. Todos ficaram surpresos, mas Simon concordou em falar com ele. Thompson expressou profundo arrependimento e pediu desculpas a Simon, que o abraçou e disse que já o havia perdoado. Esse foi o início de uma bela amizade entre os dois homens. Com o passar do tempo, Simon prosperou. Ele foi convidado para um grande evento comunitário, onde contou sua história de superação, agradecendo a comunidade pelo apoio e encorajando todos a continuar lutando pela justiça. Ele também agradeceu a Laura, que desempenhou um papel crucial na divulgação das injustiças. A multidão aplaudiu de pé, emocionada com sua jornada de transformação. Alguns anos depois, Simon conseguiu economizar dinheiro suficiente para se mudar para seu próprio apartamento. Ele também decidiu iniciar um novo negócio, aprendendo com os erros do passado e gerindo sua empresa com cuidado e dedicação. Simon se tornou um modelo para a comunidade, e todos que o conheceram tinham algo positivo a dizer sobre ele. A história de Simon é um exemplo inspirador de resiliência, solidariedade e transformação pessoal. Mesmo diante de grandes adversidades, ele conseguiu provocar mudanças significativas e inspirar outros a fazerem o mesmo. A trajetória de Simon nos lembra que, com apoio e determinação, é possível superar injustiças e alcançar o sucesso, transformando não apenas a própria vida, mas também a de toda uma comunidade. O que você acha dos atos de Simon? Sinta-se à vontade para compartilhar seus comentários. Obrigado por assistir e até a próxima história.